Olá pessoal, neste vídeo eu falo sobre a lua cheia que rola no céu de hoje, 25 de janeiro de 24. Essa é a primeira lua cheia da qual participa Plutão no signo de Aquário. Muito bem, a gente teve esses dias aí uma conjunção de Sol com Plutão e hoje uma oposição, é isso, uma lua cheia, disso que se trata, no eixo Aquário-Leão. E isso diz muito pra gente em se tratando das nossas questões pessoais e das nossas questões coletivas. Não é por acaso que nesses últimos dias a gente viu um monte de manifestações aqui embaixo na Terra, de protestos, e eles vão continuar. Que tal a gente conversar sobre isso, falar sobre essa potência simbólica que envolve o eixo Aquário e Leão e pensar, fazer um exercício criativo aqui com a gente sobre de que maneira isso pode nos afetar ainda mais de maneira coletiva, mas também de maneira pessoal. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus e clique no sininho para você receber as notificações e se inscrever no canal. Além disso, acompanhe também as outras produções de conteúdo da Astróloga no site oficial, nos vários dispositivos e principalmente no Instagram. Bom, pessoal, hoje eu estou vestida assim, uma coisa meio Aline Maravilha, meio Amazona, Síria, Ítalo, Afro, something. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa coisa meio pavonesca de uma lua cheia em Leão. Queria inclusive saber como é que vocês passaram a noite, porque geralmente numa lua cheia a gente fica muito exaltado. Como eu pareço estar nesta manhã de quinta-feira? Bom, vamos lá. Começo falando sobre este evento. Que lua cheia é essa? A gente está falando do apogeu da lunação da lua nova em Capricórnio, que rolou no dia 11 de janeiro de 24, desses dias. Deixo o vídeo para vocês entenderem que lua cheia é essa, porque se a lua nova é o começo de um ciclo, a lua cheia é o apogeu, tá bom? Bom, embora o Sol tenha entrado no signo de Aquário, tendo início a temporada aquariana nesses dias, no dia 20 de janeiro, bem no mesmo dia que Plutão entrou em Aquário, né? Essa potência de Sol e Plutão em Aquário continua, a gente está falando do apogeu de uma lunação em Capricórnio. A lua cheia rola hoje, no 5º grau do signo de Leão e acontece por volta das 14h54, horário de Brasília. Um acontecimento que terá especial impacto, principalmente nas pessoas que têm, digamos, Sol ascendente ou Lua nos signos de Aquário e de Leão, tá bom? Localize no seu mapa e veja onde vai acontecer essa lua cheia. Nas casas que pegar ali Sol e Lua, que são casas opostas e complementares, são casas que podem ser ativadas, temas ativados durante essa lua cheia, que tem o seu ápice hoje, mas que vai do dia 25 de janeiro até o dia 1º de fevereiro. Então os eventos ao redor de uma lua cheia acontecem um pouquinho antes da sua formação e também um pouquinho depois da sua formação. Portanto, tá aí o prazo de validade. Bom, o que são as luas cheias? As luas cheias são sempre o clímax, o tchananã, daquele ciclo do qual a gente está falando. Na lua nova em Capricórnio, a gente plantou, pelo menos deveria ter plantado, sementes que têm a ver com as qualidades capricornianas, que têm a ver com as temáticas do signo. Entre elas, trabalho, carreira, sucesso, grana, subir no alto da montanha, se sentir a última Coca-Cola do deserto, fazer sucesso e brilhar no mundo. Tudo isso tem a ver com Capricórnio, né? Além de temas relacionados a tudo que simbolize uma estrutura basal na vida. Capricórnio também é onde a gente tem a base, o pilar da vida da gente, que pode ser a família como estrutura, o trabalho como estrutura, um relacionamento amoroso como estrutura, nossas propriedades, granas e din-dins como alicerce, né? Ou, enfim, nossas riquezas e por aí vai. Na lua cheia em Leão, a gente pode colher, portanto, a conclusão de alguns dos nossos planos, desejos e sonhos, mas também algumas contrariedades e excessos por conta da formação do céu hoje. E eu vou falar já já sobre quais são os planetas que, a partir da maneira como eles se organizam, contam uma história pra gente. E isso porque, enfim, a gente está falando das demais configurações dessa lua cheia, tá bom? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o eixo Aquário-Leão e que pega principalmente pessoas com aspectos importantes nesses dois signos. Bom, a gente teve o início da temporada aquariana, que começou no dia 20 de janeiro e vai até o dia 19 de fevereiro,
E nessa ocasião a gente teve, os aquarianos ganharam muita evidência, né? Os temas, a partir desse período, os temas aquarianos ganham muita evidência. Então, portanto, sociedade, grupos, coletividade, amigos, igualdade, liberdade e fraternidade, união, são todos assuntos do momento. A gente está mais focado nisso agora do que em outras ocasiões. Por acaso, greves e manifestações estão rolando em vários lugares do mundo. É muito interessante porque pesquisando os anos anteriores em que eu falei de luas cheias, no ano passado a gente estava com uma manifestação, estavam acontecendo manifestações na França e em vários lugares da Europa. Ontem aconteceu uma manifestação maciça do povo indo às ruas na Argentina. E da noite de ontem para hoje, uma manifestação, se não me engano, dos policiais em Portugal, acompanhando, não, se multiplicando nas ruas de Lisboa. É sempre um movimento bonito, né? Eu, particularmente, acho muito bonito quando eu vejo grandes manifestações. A propósito, a gente está vendo manifestações desde o final de semana, com o caso dos alemães indo às ruas, né? Já eu falo mais sobre isso. Bom, esse ano a gente está com outros assuntos que também falam pra gente sobre essa formação celeste. No ano passado, morte, que tem a ver com Plutão, dos Yanomami, coletivo, aquário, foi também um dos assuntos da mídia exatamente neste período, galera. E de repente, um ano depois, a morte, Plutão, do coletivo Yanomami, de um grupo, né, e isso tem a ver com aquário, tá na mídia de novo, o que me deixa muito triste. Sinal de que a gente está com a mesma problemática desde o ano passado e que isso não teve uma solução. Seria importantíssimo pensar numa solução para essa questão. Bom, a lua cheia em Leão deverá evidenciar ainda mais uma série de questões, entre elas as questões relacionadas ao signo Aquário e Leão. Portanto, ego, vaidade e valor próprio, que tem super a ver com o Leão. Mas também trará à tona líderes, sejam líderes familiares, comunitários, nacionais e internacionais, uma vez que Leão tem super a ver com autoridades e figuras de reis e rainhas. Aliás, no título do texto hoje, né, a gente está falando sobre a possibilidade de ascensão e queda de reis e rainhas. Tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Nas famílias, temas que unam os membros em torno de um assunto comum pode ganhar grande evidência. No mundo, políticos, empresários e grandes líderes deverão ganhar imenso protagonismo, ainda mais, a partir de ações que mostrem a marca das suas jubas e identidades no mundo, sejam suas identidades luminosas ou sombrias. Aliás, tem muita gente que me pergunta se esta juba tem a ver com Sol em Leão, de Aline Macari, ou um ascendente. Queridos, eu gostaria de dizer-lhes, agora vai ser a parte divertida, que eu tenho um irmão gêmeo e ele é careca. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra, basicamente. Bom, apogeu da lunação capricorniana. Embora a lua se faça cheia em Leão, o apogeu é o da lunação capricorniana, como eu já tinha dito, ou seja, o final de um ciclo que remete ao signo do qual Plutão se despede. Portanto, a gente está num processo de fronteira, de despedida de Capricórnio, indo para Aquário. A gente está quase no final de uma era de Plutão em Aquário, embora esse ano a gente ainda tenha uma voltinha de Plutão em Aquário, em Capricórnio, e depois ele segue direto. Já faz tempo que eu venho enfatizando o fato deste, que é o terceiro signo do elemento Terra, Capricórnio, desejar para si, ambiciosamente, riqueza, segurança e terra, territorialidade. Falei muito sobre isso num vídeo que eu gravei no final da semana passada, né, que se chama Plutão na fronteira entre Capricórnio e Aquário, um estudo sobre os ciclos históricos de Plutão na sua relação com as grandes guerras mundiais. Deixo para vocês assistirem e entenderem, principalmente para quem curte esse tipo de assunto, tá bom? Bom, mas entrando mais a fundo na questão da territorialidade, que para mim ainda é um tema central, eu queria falar o seguinte: não é por acaso que nas vésperas de uma lua cheia em Leão, na qual falam grandes reis e rainhas, figuras de autoridade, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixou muito claro que não concorda, né, com um Estado palestino. Entretanto, uma notícia saiu meio desapercebido da mídia nacional, só passou na mídia internacional nesses dias e eu queria reproduzir para vocês. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, chamado Israel Katz, provocou grande mal-estar, segundo diz noticiário internacional, depois de ter utilizado uma reunião dos chefes da diplomacia da União Europeia
em Bruxelas para promover um plano de construção de uma ilha artificial ao largo da costa de Gaza. Algumas figuras desse tipo estão começando a falar de situações como essa em reuniões internacionais. O que alguns conhecedores do assunto falam, né, e ouvindo e conversando com muitas pessoas que são grandes especialistas em relações internacionais, é o seguinte, que grupos de radicais israelenses já estão sonhando há tempos em transformar Gaza, sabe no quê? Numa grande Copacabana. Bom, não é de se assustar, não é mesmo? Bom, como eu escrevo no texto, se isso não é o final de um ciclo de Plutão em Aquário, ou melhor, em Capricórnio, territorialidade, eu não saberia o que dizer. Miseráveis são os coletivos Aquário, né, de Gaza, os palestinos que estão se sentindo completamente encurralados por essas figuras, por esse arquétipo, né, esse rei, essas figuras de grande autoridade, mas que, inclusive, com a potência de uma lua cheia em Leão, que a gente está falando desse eixo de coletivo e de individualidade, de repente a pressão é tanta que existe a possibilidade de alguns reis caírem. A ver, vamos acompanhando, a pressão lá por Israel está muito grande, tá? A mesma lógica de territorialidade segue na possibilidade do conflito entre Rússia e Ucrânia. Existe sim a possibilidade da Rússia abocanhar um pedaço muito maior da Ucrânia nestes tempos. Outro assunto que não me sai da mente é a possibilidade de figuras criminosas abocanharem grandes partes dos territórios indígenas da Amazônia. Esse é um assunto brutal para o Brasil e o mundo. Eu não consigo entender como é que a gente não consegue resolver essa questão. É possível. É possível, né? A gente está vendo uma tribo, uma comunidade inteira, um grupo sendo dizimado, inclusive com suas terras envenenadas. Isso é papo sério e eu acho que vai ficar ainda mais sério. Talvez seja o assunto da próxima lua cheia no eixo Peixes Virgem. A ver. Bom, moçada, deixando todos esses assuntos meio que na caixinha, vamos ver quais são os posicionamentos planetários que configuram para a gente no céu da lua cheia de hoje. E que a partir dessa conjuntura, da maneira como eles se organizam, eles contam uma narrativa pra gente e induzem a determinados comportamentos, afetos e tudo mais. Afinal de contas, a gente está falando de macrocosmo e de microcosmo, assim na Terra como no céu. Bom, no céu de hoje a gente tem, portanto, de um lado, Sol e Plutão em Aquário em oposição à Lua cheia. Mas esse Sol em conjunção com Plutão é a primeira conjunção de Sol com Plutão em Aquário no mesmo signo, desde a entrada de Plutão em Aquário. Então a gente está falando de uma coisa enorme, da união de uma potência de consciência, que é o Sol, e uma potência profundamente inconsciente, aliás, inconsciente das massas, que é Plutão. Isso potencializa uma grande força transformadora, ao mesmo tempo em que é o apogeu de contrariedades, de desejos coletivos Aquário e de desejos individuais, Leão. Não por acaso continuam acontecendo manifestações pelo mundo, no caso, na Alemanha do final de semana para cá, e estão se repetindo durante a semana, contra investidas da extrema-direita que insistem na volta de ideologias nefastas e mortíferas como o fascismo e o nazismo. Mas essa união de Sol e Plutão pode falar pra gente também de uma coisa que eu falei muitíssimo no vídeo Previsões 2024, que vocês já vão ter assistido. Vão se lembrar que eu falei muito de contágio psíquico. Contágio psíquico é uma expressão muito cara para o nosso querido mestre Carl Jung, que fala pra gente sobre as massas sendo cooptadas e contagiadas não apenas por Os contágios não se dão apenas por doenças físicas, mas também por afetos, né, e emoções psíquicas, algo que nos pegue psiquicamente. Um desses episódios que a gente pode acompanhar muitíssimo é o retorno de Donald Trump. Eu também falei super sobre a possibilidade das eleições e de vitória de Trump esse ano no vídeo de Previsões 2024, e que a gente pode ver essa figura surgindo novamente numa pegada super messiânica, né, super salvadora e, enfim, em se tratando de inconsciente das massas, é um assunto super importante para a gente ir acompanhando. Ele tá ganhando, né, as primárias entre os republicanos lá nos Estados Unidos. Vamos acompanhando. Bom, a lua cheia de hoje está em Leão, como eu disse, e evidencia figuras de autoridade. O que ela deve elencar, onde é que ela deve botar um marca-texto, um highlight, em figuras de reis e rainhas simbólicos, pode ser a rainha do carnaval, tá?
presidente, primeiros ministros, congressistas, governadores, mas também influenciadores, artistas, celebridades, figuras carnavalescas, todo mundo que ganha palco, que ganha evidência. Assim, o apogeu lunar irá apontar essas pessoas com a possibilidade de algumas autoridades oficializarem seus ingressos nos conflitos já existentes, como é o caso do Irã e da Coreia do Norte, mas também de líderes de grupos e facções das grandes cidades pelo mundo. Então são essas figuras que, a partir desse palco, desse holofote que ganha em cima do palco de uma lua cheia em Leão, que podem chegar, esbravejar e falar e rugir, né? Ganhando evidência, e como eu já estou falando, cantando essa pedra desde a semana passada, com a possibilidade de entrada oficial nos conflitos. A ver, vamos acompanhando. Por outro lado, é na véspera de uma lua cheia em Leão que saiu a nomeação dos favoritos do Oscar para 2024. Então a gente também está falando dessas grandes celebridades que tem super a ver com o signo de Leão. O Leão tem a ver com o signo dos artistas. Então são pessoas que vão ganhando cada vez mais visibilidade a partir de agora até o dia da premiação e são, digamos, muito desejadas pelas marcas, pelo público, né? E que vão se ampliando, vão ganhando importância, né, importância artística e importância no cenário do business de negócio de cinema que movimenta milhões, seja lá e respinga em vários outros lugares do mundo. A minha dica, a minha aposta esse ano certamente vai ser para o ator Cillian Murphy, que fez Oppenheimer, do diretor Christopher Nolan. É um filmaço, um grande filme. Aliás, eu gostaria de falar uma coisa muito interessante sobre como é sensível a maneira como artistas e como a arte se conecta com o espírito do tempo. Então a gente está desde 2021, 2022 com a possibilidade de uma ameaça nuclear como não se via há muitos anos, desde a década de 60 por conta da história entre Rússia e Ucrânia. E de repente vem Christopher Nolan contando essa história pra gente sobre o aparecimento, o surgimento da bomba atômica e todas as energias e forças que constelavam e conspiravam naquela ocasião. Se você não teve a oportunidade ainda de assistir o filme, assista, porque eu acho uma reflexão super importante para o tempo que estamos vivendo. Também por isso eu estou torcendo pelo filme e pelo diretor. Bom, sigamos em frente. Uma outra conjuntura no céu fala pra gente sobre outras narrativas. Toda essa oposição, esse cabo de guerra entre Sol e Lua, faz uma quadratura com Júpiter. E se Júpiter é o grandão que tudo maximiza, ele vem trazer exagero, vem trazer excesso, vem trazer algo assim que toma uma proporção enorme, tá bom? Então a gente pode falar de conflitos, contrariedades e vaidades que ganham assim proporção numa escala que a gente nem imagina. Não seria de se espantar que víssemos autoridades ou grandes celebridades, ou mesmo chefes de família, nossos pais, nossos tios, né, dando um baile de excentricidade, o que a gente chamaria de um momento de faniquito. Para os íntimos, um ataque de pelanca. Aliás, tem muitos seguidores que são de Portugal, talvez eles não saibam muito bem o que significa um ataque de pelanca. Então fui pesquisar para dar um Ctrl+C e um Ctrl+V para vocês entenderem. Segundo a Wiki Something, ataque de pelanca é a manifestação raivosa em que alguém comumente, escandalosamente, externa o seu descontentamento motivado por uma razão fútil ou mesmo sem que haja qualquer aparente razão que dele fundamentação. Então esses são dias de ataques de pelanca no meio de nós, entre figurinhas do nosso convívio cotidiano, banal, corriqueiro, rotineiro e também entre grandes figuras. A ver, vai ser interessante. Bom, a última configuração do céu dessa lua cheia fala pra gente sobre aspectos bacanas, positivos. Não que os outros não sejam, mas esse é mais ainda. A gente vai ter no céu o planeta regente de Aquário, que é Urano, e está atualmente no signo de Touro, fazendo uma configuração positiva com Mercúrio e Marte que estão em Capricórnio. Isso sugere pra gente o apogeu de um momento de inovação, criatividade, novidade e frescor. Ou seja, pode ter boa notícia por aí. Notícia de boas oportunidades na vida, especialmente nos assuntos do trabalho, mas também da família e dos relacionamentos. O que também pode ser um bom momento, um momento interessante para lançamento de produtos, ideias inovadoras e vanguardistas, que é super aquariano, e que rompam com velhos valores retrógrados.
Esta é até mesmo uma boa data para a inauguração de projetos ligados à ciência, tecnologia, reunião de novos grupos, né? O que os grupos querem, o que eles precisam dizer de maneira inovadora. Isso tudo pode estar bem no nosso cardápio. A propósito, novidades carnavalescas, porque o Brasil está no outro toada completamente diferente. A gente quer mais curtir esse ano, não é mesmo? Tudo isso pode acontecer. Então fico eu imaginando que de repente nessa lua cheia em Leão a gente pode ver assim uma figura enorme, ganhando palco, visibilidade, tamanha a sua beleza e o seu brilho próprio. Então, moçada, deixa brilhar porque tá em Leão, tá bom? Bom, aliás, todos nós, né? Imaginando que todos nós temos algo em Leão. Bom, vamos falar um pouquinho da nossa vida pessoal, porque isso pode afetar todos nós de várias maneiras, mas dando uma pincelada na vida pessoal, esse é um movimento que coloca em xeque nossos desejos individuais e coletivos, Aquário e Leão, né? Bom, numa casa, por exemplo, em que de repente um pai ou uma mãe gostam ou privilegiam o trato com os filhos, a partir de um sistema de igualdade, afinal de contas são todos filhos, todos merecem a mesma atenção, às vezes não, porque é justamente entre o grupo que, a partir de Leão, se salientam algumas peculiaridades, alguns talentos, algumas vocações diferentes e também algumas angústias. Então esse é um momento para qualquer pessoa que lide com grupos, a gente está falando ou de um chefe, ou de um pai, ou de uma mãe, perceber que sim, dentro da perspectiva de grupo somos todos iguais, mas cada um tem o seu jeitinho, cada um tem a sua identidade, cada um precisa ser compreendido dentro da sua peculiaridade. Eu acho que essa é uma dica importante, principalmente para quem tem filhos, e muitos, tá bom? Que a gente respeite isso, porque no final das contas cada um vai seguir o seu destino, por mais que tenham, como eu e meu irmão gêmeo, o mesmo mapa astral. Bom, pois que Aquário ajude, portanto, o coletivo, que a gente usa essa potência aquariana para a gente ajudar a coletividade, seja os nossos amigos tão queridos, seja a nossa família, seja o nosso grupo de trabalho, o grupo com o qual a gente caminha e defende coisas que a gente acredita, seja em sociedade, seja de maneira nacional, seja de maneira planetária. Entretanto, sem perder de vista a nossa identidade pessoal. A gente está no grupo, a gente tem que sempre tomar cuidado com o efeito de manada e também perceber que, apesar de sermos uma massa de gente, cada um tem o seu brilho pessoal. E é importante também a gente perceber, na pegada de Leão, que apesar de Leão ser um signo de personalidade, que fala de brilho próprio, de talentos, vocações, habilidades, alegrias e vitórias, ele também perde o seu brilho pessoal se ele não consegue deixar de olhar apenas para si mesmo. É importante que ele olhe para o grupo, porque é aí que ele também ganha importância. No final das contas, tudo é uma questão de equilíbrio e, como dizia também o mestre Buda, tudo é uma questão de encontrar o caminho do meio. Enfim, moçada, queria saber se isso tudo faz sentido para vocês. Deixem seus comentários. Estão se sentindo pavonescos no dia de hoje? Pois deixem aí, que eu quero saber, vamos ouvir. Tem dias em que sim, nos sentimos pavonescos, não é mesmo? Bom, se você acha que esse vídeo te ajudou a entender algumas coisas importantes, a colocar uma luz no momento, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas e a gente se encontra de novo na semana que vem. Aproveitem para maratonar no canal um monte de vídeos bacanas que explicam o momento que a gente está vivendo. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, um beijo carinhoso. Como eu sempre digo, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.